Faça uma redação modelo Enem. Se você está buscando uma maneira de melhorar sua redação e se destacar no Enem, ou em qualquer prova que você vai fazer de redação, você veio ao lugar certo. Você já ouviu falar no ChatGPT, um modelo de linguagem treinado por inteligência artificial? Ele utiliza inteligência artificial para gerar textos, na verdade respostas, que podem ser textos, a partir de perguntas feitas pelo usuário, tornando-se capaz de escrever histórias, traduzir idiomas e até mesmo fazer redações. Mas a pergunta que não quer calar é: você acha que ela funciona mesmo para fazer uma redação modelo Enem, com todos os zilhões de critérios que as 5 competências do Enem têm? Vamos testar. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística, ainda não acostumei a falar isso. Criadora do método LP, mais conhecida como a fada da redação, por levar milhares de pessoas do zero a uma redação digna de aprovação, sem que essas pessoas precisem saber nada sobre o tema. Será que o ChatGPT vai ajudar a gente com as redações? Vamos testar. Você vai agir como um participante do Enem. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar para o robô o comando de como que ele vai agir. Claro, posso ajudá-lo com informações e dicas sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. O que você gostaria de saber? Então vamos lá. Agora é o momento que você diz para o robô o que você vai dar para ele, tá? Eu vou te dar um tema, certo? Estou pronto para receber o tema e discuti-lo com você. Qual é o assunto que você gostaria de abordar? Agora eu vou dizer o que ele vai fazer. E você vai escrever uma redação dissertativa argumentativa de até 30 linhas no modelo Enem para esse tema. Claro, ficarei feliz em escrever uma redação de até 30 linhas. O robô fica feliz em escrever redação, você não, né? Por favor, me informe qual é o assunto que gostaria de abordar. E aí eu coloquei o tema do Enem aqui, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. E começou a fazer redação. Meu Deus, eu tô chocada. Ó, já temos uma introdução aqui. No Brasil, comunidades e povos tradicionais são um importante aspecto da diversidade cultural e étnica do país, tá? Começou uma introdução com uma estratégia de abertura que, na verdade, não é muito estratégica, que é a contextualização. Não tá errada, mas não é a melhor estratégia. Se você tá aqui, me acompanha e conhece o método LP, você sabe que a gente faz melhor, né? Por enquanto, a gente tá ganhando do robô. No entanto, essas comunidades enfrentam desafios significativos em sua luta por reconhecimento e valorização de suas tradições, territórios e modos de vida. Essa problematização tá perfeita, inclusive você pode pegar ela como modelo para se inspirar, porque ele problematizou do zero pro leitor. Se o leitor não sabia que tema era esse, agora ele entendeu, tá? Este ensaio discutirá alguns dos principais desafios que essas comunidades enfrentam e as possíveis soluções para superá-los. A gente tem uma tese aqui, mas as teses que a gente faz no método LP também são melhores e mais complexas. Então, da introdução, é uma introdução ótima, é uma introdução dividida em 3 partes, como eu te ensino, mas tanto a estratégia de abertura quanto a tese não são tão estratégicas para o Enem. Não estão erradas, mas não são tão complexas como elas deveriam ser. Vamos ao segundo parágrafo. Um dos principais desafios enfrentados pelas comunidades tradicionais é a pressão exercida pelo desenvolvimento econômico. O avanço da agricultura, mineração, construção de barragens, estradas e outros projetos de infraestrutura frequentemente ameaça o modo de vida dessas comunidades, além de afetar negativamente o ambiente e os recursos naturais que são essenciais para a sua sobrevivência. É necessário que as autoridades públicas levem em conta os interesses das comunidades tradicionais na tomada de decisões relacionadas ao desenvolvimento, incluindo a realização de estudos de impacto ambiental e social. Foi um parágrafo bom de argumentação, mas com muita informação própria do tema. O que isso quer dizer? Que essa é uma redação muito difícil de ser replicada no dia do Enem, né? Porque ela tem um debate bem específico. Então, tá mais parecido
com um texto jornalístico, um editorial, por exemplo, do que com uma redação do Enem. Outro desafio enfrentado pelas comunidades tradicionais é a discriminação e o preconceito enraizados na sociedade brasileira. Muito bom! A gente tem um segundo argumento elencado. Esse argumento ele tem coesão, né? Tá? Outro desafio enfrentado. Perceba que o robô usou a palavra desafio, que está no tema, em vários momentos da redação para ir costurando o tema assim, ó, lindamente. E esse argumento que ele usou, na verdade, os dois argumentos são argumentos padrão, né? A gente tem primeiro a priorização de interesses financeiros, que ele chamou de pressão exercida pelo desenvolvimento econômico, é um dos meus argumentos que eu ensino você a usar. E aqui, discriminação, preconceito, o argumento de mentalidade social. Então, o robô, ele trouxe argumentos que poderiam ser usados em outros temas também. Muitas vezes essas comunidades são estigmatizadas e vistas como atrasadas e incapazes de se desenvolver. É importante que a educação e a mídia promovam a diversidade cultural, que os brasileiros sejam conscientizados sobre as contribuições dessas comunidades para a riqueza cultural do país. Tanto nesse parágrafo de desenvolvimento quanto nesse, ele já põe uma intervenção ali meio por cima, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer na redação do Enem, né? A gente gosta de argumentar direito e depois de intervir direito. E aí tem um terceiro parágrafo, por quê? Porque aqui, gente, tem 30 linhas digitadas, ou seja, essa redação ela é muito maior do que uma redação que você faria manuscrita, muito maior, porque 30 linhas digitadas é coisa, viu? Então, o robô escreveu mais do que você escreveria e ele colocou um terceiro argumento, coisa que a gente não faz na redação do Enem porque não tem espaço e porque não é necessário, né? E aí ele usou o além disso, que é o meu conectivo preferido para esse momento, a falta de políticas públicas, ou seja, qual o argumento que é esse? Omissão governamental, que protejam as comunidades tradicionais é um grande desafio. Embora existam leis que garantam seus direitos, por que eu tô rindo? Porque isso aqui é um argumento padrão também, insuficiência legislativa. Muitas vezes essas leis não são aplicadas ou são ignoradas por autoridades locais e empresas. É necessário que o governo invista em políticas que assegurem o reconhecimento das comunidades tradicionais e a proteção de seus territórios e a garantia de seus direitos fundamentais, como acesso à saúde, educação e serviços básicos. Olha, tem mais 2 parágrafos, essa redação é realmente gigantesca, são 6 parágrafos ao todo. Por fim, a falta de diálogo e participação das comunidades nas decisões que afetam suas vidas é um obstáculo. Ou seja, a gente tem aqui falta de representatividade, mais um argumento da minha lista, tô chocada. As comunidades devem ser envolvidas em todas as etapas dos projetos que afetam seus territórios e modos de vida para que possam contribuir com suas experiências e conhecimentos. A participação e o diálogo são fundamentais para o estabelecimento de relações respeitosas e justas entre as comunidades e as autoridades públicas e empresas. Arrasou. Em conclusão, a valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil é um desafio que requer ações concretas. Cadê? Vai ter intervenção ou não vai? Robozinho, por favor, coloca pra gente uma intervenção. Senão você vai perder nota na competência 5. É necessário garantir o reconhecimento e a proteção de seus direitos, promover o diálogo e a participação, além de lutar contra a discriminação e preconceito. Não tivemos uma ação no nível do Enem. A gente teve uma lista de ações, inclusive, antigamente era assim que a gente fazia a conclusão, uma lista de intervenções. Aí o Enem falou, não, a gente não quer isso, a gente quer uma ação concreta, bem detalhada. E o robô, pelo jeito, não sabe dessa regra ainda. Somente através dessas medidas poderemos construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde a diversidade cultural seja valorizada e respeitada. A conclusão, ela arriscou acertar, arriscou ficar bom, mas não ficou. Uma outra coisa que eu vi que faltou para essa redação foi repertório sociocultural. A gente não tem conhecimento de outras áreas do saber. Vamos ver se o robô adiciona isso à redação? Por favor, insira repertório sociocultural nessa redação. Vamos ver.
Agora vem uma redação com mais repertório sociocultural. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o robô sabe o que é repertório sociocultural na perspectiva do Enem. Vamos ver que área que ele traz. Vamos ver da onde que vem esse repertório. Ó, na introdução não mudou. A introdução continua sem repertório sociocultural. O desenvolvimento 1 trouxe a menção da agricultura e trouxe um documento, segundo o relatório Terras Indígenas e Áreas Protegidas na Amazônia, pipipipopopó, trouxe um repertório sociocultural legítimo, é válido para uma redação do Enem, válido para uma redação de concurso, porém é específico sobre o tema, ou seja, algo que não é muito replicável no dia do Enem, mas tudo bem, porque a gente está só se divertindo aqui hoje. O outro parágrafo trouxe o documentário Índios no Poder, produzido em 2017 pela TV Folha, que revela como a falta de compreensão sobre a cultura indígena e a imagem estereotipada que muitas pessoas têm dos povos indígenas podem dificultar a luta desses povos por seus direitos. Agora a gente tem um outro relatório no terceiro parágrafo de argumentação, porque a gente já sabe que essa redação argumenta muito, né? São 30 linhas digitadas e parou, travou. Eu acho que ele cansou, gente. Ou foi a minha internet que pestanejou. Ontem, enquanto eu testava a ferramenta, eu fiz algumas outras perguntas para o robô. Então, olha só, eu perguntei para ele quais são as melhores práticas para iniciar uma redação do Enem, e ele me falou coisas ótimas, você pode olhar aí na tela, com as quais eu concordo super. Eu também perguntei para ele como que eu posso aprimorar minhas habilidades de escrita. E aí aqui a gente tem alguns dos grandes mitos sobre escrita de redações, por exemplo. Redação é prática, isso aqui é uma coisa que já caiu por terra. Redação é resultado de muita leitura, isso aqui também é uma coisa que já caiu por terra. E a revisão é uma coisa que eu não considero tão central para trazer resultado numa redação de prova, né? Depois eu perguntei para ele quais erros eu devo evitar ao fazer redações para o Enem. E ele me respondeu várias coisas ótimas, dentre elas uma equivocada, né? Dentre essas coisas que ele respondeu, há coisas ótimas e há um erro. Falta de originalidade não é um critério no Enem. Então, o que eu percebi com base nessas respostas? Que muitas das coisas que o robô fala, com certeza ele traz a sua inteligência do conhecimento comum compartilhado de redação, são coisas que não são reais, né? Mas que a maioria das pessoas realmente não sabe que são reais. E olha que legal, ontem eu pedi para ele escrever uma redação sobre o mesmo tema, dei os mesmos comandos, né, ó. E ele me deu outra redação, não foi igual a de hoje, inclusive com outro argumento. Ele me deu o argumento de lacuna educacional, ele me deu o argumento de falta de conscientização, né, ou seja, falta de informação. Ele me deu uma redação de 4 parágrafos, então uma redação mais curta. Eu não sei, ontem eu acho que ele seguiu melhor o padrão do Enem, mas a conclusão ele errou também, de novo. Eu lembrei que o Notion, que é a ferramenta que eu uso para organizar tudo aqui na empresa e a minha vida, bora lá, ele liberou para mim a sua inteligência artificial também, que está em teste agora. Vamos testar? Então vamos lá. Essa é a página do Notion e aí, como foi liberada essa função de inteligência artificial para mim, a gente consegue testar. Aqui, quando eu coloco Start Writing with AI, travou o meu cérebro por um instante, ele vai aparecer várias ideias para eu escrever. Se eu quero escrever brainstorming, tipo chuva de ideias, um post de blog, um poema, tá? A gente achou que a inteligência artificial não conseguiria escrever coisas criativas. E aí aqui eu posso dar o comando para ele que eu dei, que é escreva uma redação modelo Enem de até 30 linhas sobre o tema desafios, é o mesmo tema, tá? E aí eu dou um enter e ela começa a escrever com título e tudo, tá? O título é Valorizando Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Um título meio fraco. A gente tem uma estratégia de abertura muito parecida, que é uma contextualização, né? Olha, bizarro ver a máquina escrevendo a redação assim. Gente do céu. Então essa é uma redação que começa falando que o Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural, onde existe comunidades indígenas e tal. Então é uma estratégia de abertura padrão que já aconteceu na outra inteligência artificial. Mas quais são as diferenças?
Eu percebi aqui um tom argumentativo mais forte aqui quando fala lá na introdução. Infelizmente, encontram-se em situação de vulnerabilidade social, econômica e política. Depois, dentro da redação, terminou de escrever a redação. O que a gente tem aqui? A gente tem um argumento aqui mais genérico, menos estratégico, depois um argumento melhor, que é o de que o governo deve se responsabilizar, setor privado deve se responsabilizar, um terceiro argumento responsabilizando as pessoas. Então isso é legal, é uma redação que traz 3 pilares diferentes, que é o que eu sempre oriento vocês. Na sua argumentação, você não trazer 2 argumentos que sejam muito semelhantes, e sim trazer argumentos que se complementem, que responsabilizem pilares diferentes da sociedade. E isso essa redação fez. Mas também não trouxe o repertório sociocultural, então é uma coisa que a inteligência artificial não sabe que precisa. E aqui eu não consigo falar para ela editar. Eu posso dar outro comando, pedindo para escrever uma redação com repertório, mas diferente do ChatGPT, aqui eu tenho que dar o comando de volta, né? E aí aqui a gente tem uma conclusão resumo, a gente não tem uma conclusão intervenção, que é o que o Enem pediria também. De qualquer forma, apesar das limitações, eu achei assim uma redação brilhante para uma máquina. Eu tenho certeza absoluta que essas redações, essas 2 são muito melhores do que a média nas redações do Enem mesmo, ou seja, em média a máquina está escrevendo melhor do que a gente. E é claro, não são redações melhores do que as nossas redações 900 mais super estratégicas. Então fiquei bem impressionada. Realmente, assim, isso muda o rumo da produção escrita humana, isso é inegável. Até pouco tempo a gente achava que a máquina não poderia exercer atividades criativas sensíveis como a escrita, como escrever um poema, como argumentar, mas isso mudou tem um tempo. Inclusive eu li sobre isso no livro 25 lições para o século XXI. Só que agora chegou até o público em geral essa ferramenta, né? Algumas pessoas já vieram me perguntar: Luma, qual a sua opinião sobre isso? Como linguista, como professora de português. E, gente, uma coisa assim geral sobre mim, dificilmente você vai me ver assustada com algo, assim. Então isso não me assusta, eu fico curiosa, assim, para saber o que vai mudar nos rumos da escrita, né? Em situações de prova como o Enem, não é muita coisa que vai mudar, mas na escrita em geral, sim. Então eu fico mais curiosa do que assustada. E, é claro, sempre ancorada no nosso mantra, que é o foco no que você tem controle. Então a gente não tem controle sobre isso, não adianta se desesperar, dizer que é o fim, que as pessoas vão passar a escrever pior por causa disso. Porque esse é um avanço inegável, né? Tipo, é uma coisa que, assim, não é eu achar ruim que vai mudar qualquer coisa. Porém, para o Enem, vai ser preciso que você, com a sua inteligência orgânica, sua inteligência real, faça a sua redação. E para te ajudar com isso e te ensinar essas estratégias que eu falei aqui, estratégia de abertura, etc e tal, eu criei um evento chamado Semana do 900+, quem já participou sabe que o babado é forte. Você vai escrever melhor do que o robô, ele é gratuito, ele vai acontecer agora em março, nos dias, se eu não me engano, é 7, 8 e 9 de março. Eu deixei o link aqui embaixo, você tem que se inscrever para poder participar, e ali tem todas as informações, tem grupo de WhatsApp. E qual que é o objetivo desse evento? Eu te apresentar o meu método super humano e mágico de fazer redações sem saber nada sobre o tema. Fazer redações melhores que o Google, tá? Te aguardo lá.